No último vídeo falamos sobre quantitativos, então vamos ver como é que a gente faz para extrair esses quantitativos do Revit e entender como é que funciona a lógica dessas tabelas que a gente cria para visualizar e extrair esses quantitativos. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Schweiker, da SWK Studio, e aqui a gente fala um pouquinho sobre Revit, sobre BIM, sobre arquitetura. Então vamos lá para mais um vídeo. Eu tô aqui com o meu modelinho aberto, certo? É um modelo de uma casa. E eu vou começar agora a mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para extrair uma tabela de quantitativos do zero, certo? Para começar, a gente tem que ir até a aba Vista. O Revit funciona da seguinte forma: a gente vai construindo tudo nele e a gente vai tirando visualizações das informações que a gente vai inserindo e alimentando ao longo desse tempo que a gente vai construindo esse modelo. Então, por exemplo, plantas, cortes, fachadas são visualizações desse modelo. E as tabelas também são visualizações desse modelo, só que do banco de dados que a gente vai associando essas informações, certo? Então aqui na aba Vista, a gente vai ter um símbolozinho aqui, ó, que parece uma tabelinha. Quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra o nome tabelas pra gente. Quando a gente clica nele, vai aparecer uma série de opções. A gente vai escolher essa primeira opção aqui, ó, tabela / quantidades. Quando eu clico nela, ele abre para mim essa janelinha e aqui ele está separando, ó, todas as categorias que existem no Revit, tá? Por isso que é muito importante modelar já pensando nessa quantificação, porque na hora que a gente vai querer extrair um quantitativo, a gente tem que, por exemplo, escolher de acordo com a categoria que a gente modelou. Então, se a gente modelou algum elemento em uma categoria diferente do que a gente gostaria de extrair esse quantitativo não vai aparecer, tá? Então, já fica a dica para vocês aí. Então, aqui eu vou buscar, por exemplo, um quantitativo de portas, né? Pra gente começar assim com um quantitativo mais fácil. Vou descer aqui até aparecer portas, ou posso clicar em qualquer um dos itens, ó, e digitar no teclado P, porque aí ele me leva para as palavras com a letra P, e aí eu vou achar mais fácil essa portas aqui, ó. Achei. Aqui eu já posso colocar o nome dessa tabela. Então, vou botar aqui, ó, quadro de portas, um exemplo, tá? Mas aí você pode botar o nome que você quiser. E aqui ele vai me perguntar em que fase eu quero desenvolver essa tabela. No meu caso, eu quero nessa fase de construção nova. Eu tenho aqui 3 fases: existente, estrutura e construção nova. No caso de vocês aí, você tem que olhar no arquivo de vocês qual é a fase que você está desenvolvendo o seu projeto, tá? Deve ser projeto novo, construção nova, construção, projeto, alguma coisa do tipo. O meu é construção nova, então vou deixar escolhida essa opção aqui. Ok. Depois ele vai abrir uma outra janelinha e essa janelinha já tem algumas abas aqui, ó, já tem algumas informações. A gente vai passar por cada uma dessas abas antes de apertar no OK, tá? Terminou de configurar essa, passa para a próxima e só no finalzinho a gente aperta OK, combinado? Vamos lá. Aqui ele está separando pra gente, de novo, os campos disponíveis. Os campos são os parâmetros que a gente tem em cada categoria. Que categoria é essa? Portas, aquela que a gente selecionou lá atrás, tá? Por isso que é importante entender bem essas categorias. Então aqui eu vou escolher quais são as informações que eu quero ver nessa tabela. Elas vão aparecer pra gente em forma de coluna. Então, por exemplo, o que eu tenho num quadro de esquadrias? Normalmente eu tenho a largura da porta, a altura da porta, eu tenho a descrição dela e a quantidade. Normalmente é isso que eu coloco, né? E o código também, pra gente identificar que porta é essa. Então, eu vou começar aqui, eu já escolhendo a altura. Essa informação de altura bruta é no caso de portas, por exemplo, de porta de giro, a gente normalmente tem a altura bruta maior do que a porta em si, né, do que a folha da porta. Então, às vezes, para construção, essa informação da altura bruta é importante, tá? Mas nesse caso aqui não vai ser pra gente. Aí eu vou buscar aqui também contagem, porque essa informação de contagem vai nos dar a quantidade, tá? Vou jogar aqui pro ladinho. Sempre que eu quiser usar um parâmetro como uma coluna da minha tabela, eu escolho esse parâmetro e aperto aqui nesse símbolozinho com a setinha verde, que ele vai colocar aqui, ó, nesses campos tabelados, ou seja, os campos que a gente vai usar na nossa tabela. Então, coloquei aqui a altura, contagem, que vai me dar a quantidade. Vou procurar também a marca de tipo, porque é onde eu insiro o código dessa porta, tá? É nessa informação aqui de marca de tipo. Vou jogar aqui pro lado. Vou buscar aqui também largura, porque aquela informação de largura é importante pra gente. E vou buscar também descrição. Deixa eu ver descrição, acho que eu já passei por ela. Vou subir um pouquinho mais. Achei aqui descrição. Jogo pro lado.
essa ordem aqui, ó, vai ser exatamente a ordem da nossa tabela, tá? Então aqui ele tá começando pela altura, depois contagem, depois marca de tipo, que é o nosso código, depois largura, depois descrição. Eu não quero nessa ordem não, então já começa a arrumar desde aqui. Marca de tipo, que é o código, eu quero que apareça na primeira coluna. Então eu vou clicar nela e vou vir aqui, ó, nessas setinhas azuis aqui embaixo, que joga para cima e para baixo. Para cima ele vai subir e vai aparecer como minha primeira opção, ou seja, minha primeira coluna. Depois da marca de tipo, eu quero a largura, tá? Porque aí vai aparecer logo que largura é essa, se é uma porta de 60, se é de 70, se é 80. Depois eu vou querer altura, depois eu vou querer descrição e por último contagem. Feito isso, eu já configurei e vou passar para a próxima aba. Aqui nessa próxima aba, eu vou configurar os filtros que eu quero aplicar nessa tabela. Nesse caso aqui específico, eu não vou querer aplicar nenhum filtro, mas pode ser que a gente precise fazer essa aplicação um pouquinho mais para frente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Um exemplo de filtro. Eu tô fazendo um projeto, esse projeto aqui no caso é um projeto de reforma. Então eu tenho algumas portas que são existentes. Pode ser que nessa tabela apareçam todas as portas, as existentes e também as novas. Mas para fazer a compra, eu só preciso que apareça nessa tabela as informações das novas. Eu não preciso que apareçam as informações existentes, a não ser que eu vá fazer alguma alteração nessas tabelas existentes, tá? Então, nesse caso daqui, pode ser que eu precise filtrar, mas por enquanto eu não vou mexer nisso, eu vou passar para a próxima. Nessa classificar agrupar, eu vou dizer para ele como é que eu quero ver a ordem das minhas linhas, certo? A gente já decidiu a ordem das colunas, agora decidir as ordens das linhas. E as linhas são compostas pelas informações que tem no modelo, ou seja, vai aparecer pra gente quais são as portas que tem, qual é a largura que tem, qual é a altura que tem. E aí você quer organizar como isso? Eu normalmente organizo primeiro pela marca de tipo, que é o código, e depois eu poderia colocar a descrição, né? Mas nesse caso aqui eu vou pedir só pela marca de tipo mesmo, porque ele já vai organizar ali pela marca de tipo pra gente. Deixa eu dar uma dica importante para vocês, caso vocês ainda não tenham configurado a marca de tipo, vocês podem colocar aqui também esse parâmetro de família e tipo, porque já é uma informação que é preenchida obrigatoriamente, né? As famílias e os tipos, as esquadrias, você vai ter que saber. Então, se você ainda não preencheu a marca de tipo, não tem problema. Você acrescenta esse parâmetro, observem que eu voltei aqui para a aba de campo, certo? Busquei aqui família e tipo, joguei para cá. E aí eu vou jogar lá para cima agora, ó, para ela aparecer na minha primeira opção. E aí, quando eu vier aqui em classificar agrupar, eu posso escolher família e tipo, né? Se vocês não tiverem ainda o código configurado. E também pela marca de tipo, certo? Para daí ficar nessa ordem. Aqui eu posso configurar também para ele me mostrar o total geral, para ele me mostrar a quantidade total de esquadrias que tem. Então aqui eu tenho algumas opções, ó, para ele me mostrar o título, as quantidades totais e também os totais. No caso de quantitativo, às vezes a gente pede para ver as quantidades, né? Por exemplo, quantas portas tem e quanto metro quadrado de material de pintura de porta tem, um exemplo. Mas nesse caso aqui a gente não vai ter material, então eu vou pedir só títulos e totais, tá? Aqui embaixo eu posso dizer como é esse título, qual é o texto que eu quero informar nesse título. Eu vou botar aqui só total, mais nada. Aqui total 2 pontos. E aqui eu tenho uma informação importante, ó, que é itemizar cada instância. Quando isso aqui está marcado, ele vai fazer com que cada elemento do meu modelo, cada elemento único, se torne um item da nossa tabela, ou seja, uma linha. Então, um exemplo, eu tenho no meu projeto 3 portas de 70 por 2,10, certo? Se eu deixar esse item marcado, ele vai mostrar cada linha uma dessas portas. Então vai aparecer 3 vezes essa porta. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele mostre a informação de uma porta só e me mostre no final que eu tenho 3 portas, a quantidade total dessas portas. Então nesse caso aqui eu tenho que desmarcar essa opção, tá? Eu não quero itemizar esses itens, eu quero que ele agrupe e me mostre os totais de cada item que eu tenho nessa tabela. Feito isso, eu vou para a próxima. Nessa próxima aqui, eu vou começar a dizer como é que eu quero ver o título de cabeçalho de cada coluna. Por exemplo, ele vem com esse nome esquisito aqui, ó, de marca de tipo, né? Aqui, na verdade, vai ser código, então eu vou mudar aqui, ó, para código. Eu gosto de tudo em letra maiúscula, então já venho aqui, ó, onde tem letra minúscula, eu vou mudando, né? Posso botar abreviado também, eu gosto de botar em maiúsculo e abreviado. Descrição, deixo como descrição mesmo. E onde tem contagem,
eu vou dizer quantidade, né? Vou botar assim, QNT de quantidade. E aí eu tenho algumas opções aqui também, ó, de alinhamento, de orientação, se esse cabeçalho está na horizontal ou na vertical, também tem a opção de colocar ele na vertical. Vou dizer como é que eu quero alinhar, se é na esquerda, se é na direita, se é no centro. Então, por exemplo, essas informações assim de código, largura, altura, contagem, eu normalmente gosto de deixar no centro. Selecionei todas de vez apertando o Shift ou então Ctrl, né? E aí aplico para todo mundo. Mas isso tudo eu posso configurar também depois, tá? Sem pânico. Aqui eu tenho algumas informações também, se eu quiser deixar algum desses campos ocultos, como por exemplo esse caso aqui da família e tipo, depois eu vou ocultar, porque eu não quero que ele apareça na minha tabela. Eu adicionei só para facilitar para vocês aí que talvez não tenham essa configuração ainda. E aqui uma coisa importante é que essa contagem eu tenho que pedir, ó, para ele calcular o total, só a contagem, tá? Que aí ele vai me mostrar o total de portas que eu tenho de cada item e no final também. Feito isso, eu tenho a última aba que eu configuro a aparência dessa tabela. Então, assim, qual o tamanho do texto, qual o tipo de texto, se eu tenho alguma linha específica mais grossa ou não. Essas configurações, assim, são muito pessoais, né? São muito, assim, de representação gráfica. Então, eu não vou me aprofundar nelas. Agora, sim, eu dou OK. Feito isso, ele já organizou aqui pra gente, ó, e trouxe da seguinte forma, ó, ele trouxe o nome da família aqui e o tipo. Deixa eu abrir um pouquinho mais pro lado, ó, clico aqui na linha arrasto, que ele vai abrindo. Então aqui eu tenho abertura de porta, eu tenho aqui um nome esquisito que eu não sei nem que porta é essa, tenho que descobrir ainda. Eu tenho a porta de correr simples, eu tenho outra porta de 60, de 70... de 1 metro, uma porta de correr dupla, uma porta de correr de vidro e alumínio, de giro de madeira, de veneziana, de giro. Tenho todas essas informações e tenho esses códigos aqui, ó. Eu já sei que esses códigos P1, P2, não fui eu que coloquei, tá? Isso já devia ter vindo do levantamento. Então já sei que tem aí algumas tabelas que eu não vou querer mostrar, mas calma que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer nesse caso. Aqui eu tenho a largura, tem a altura, tem a descrição, né? Essa descrição você pode inclusive preencher por aqui, mas é a descrição que você coloca lá na família, né? No editar tipo da família da porta. E se, por exemplo, tiver alguma porta que você não saiba que porta é essa, se você quer descobrir, ele tem a opção de você clicar na linha. Cliquei na minha linhazinha aqui, ó, e eu peço para realçar no modelo. Então ele vai buscar no modelo onde é que está essa porta. Você pode pedir para ele exibir várias vezes aqui, ó. Vou clicar em exibir até ele mostrar pra gente que porta é essa. Apareceu aqui essa porta, deixa eu tirar o zoom. É uma porta que está fazendo parte do levantamento, ó. Então essa porta aqui eu não quero que apareça no meu quadro de portas, então eu vou pedir para tirar. Vou voltar lá pro meu quadro de portas, que está aqui abertinho ainda. E vou vir aqui na minha barra de propriedades, em campos, ó, e vou clicar. Quando eu clico aqui em campos, eu volto para aquela edição inicial que a gente estava fazendo de aba por aba. Então, se por acaso você apertou sem querer em algum momento aí no OK, para voltar essas configurações é só vir aqui, clicar em cada um desses aqui e vai levar para o mesmo lugar, só que na sua devida aba, certo? Então aqui o que eu quero agora? Eu vou adicionar também a fase, certo? A fase criada, porque aí eu vou saber se ela foi modelada, né, se ela foi inserida no levantamento ou se ela foi inserida durante o meu projeto, tá? Essa informação vai ser importante para mim. Acrescentei aqui fase criada e aí agora sim eu venho aqui em filtro e vou pedir para ele filtrar pela fase criada e vou pedir para ele me mostrar só o que for feito na construção nova, só o que foi feito na construção nova. E aí eu dou OK e ele vai tirar da minha tabelinha tudo que não foi feito na construção nova, certo? Aí pronto, eu já sei que esses aqui foram a gente que criou, porque tá no nosso padrãozinho, já tem o preenchimento da descrição, tudo lindo, tá? Mas, por exemplo, essa informação aqui de família e tipo, eu não quero que apareça na minha tabela. Quando eu estiver botando lá na folha, eu não quero que essa informação apareça e nem essa informação aqui de fase criada, ó. Pra mim não vai ser interessante, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá nas minhas configurações. Dessa vez essa configuração vai estar em formatação, certo? Que é essa informação aqui, ó, do campo oculto. Então eu posso usar esse campo, né? No caso eu usei para filtrar essa fase aqui criada, mas eu não quero que ela apareça na minha tabela. Então eu venho aqui, ó, e desmarco essa opção, certo?
Outra que eu não quero que apareça é a família tipo, né? Então eu venho aqui nela e marco essa opção de campo oculto. Então essas duas informações, ó, estão com campo oculto, não vão mais aparecer na minha tabela, certo? Vou dar OK e elas sumiram. Ó que paz, isso sim, né? Aí eu já posso aumentar aqui essa descrição para ficar mais fácil de ver. Posso diminuir aqui, ó, essas. O código também, se eu quiser, ó, mudar esse texto por aqui, eu vou abreviar aqui também para deixar só o padrãozinho do tamanho do número. Eu posso ir ajustando essas coisas por aqui também, tá? Algumas informações das famílias, como a descrição, você já pode mexer por aqui, mas a quantidade, por exemplo, não, porque ele pega essa quantidade da quantidade que tem no modelo mesmo, inserida lá, é automático, tá? Tá, outra informação importante antes da gente colocar essa tabela lá, é que aqui, ó, tá fora da ordem, tá vendo? Eu tô começando com o P5 e o P1 tá lá embaixo, porque eu pedi para ele organizar primeiro por família e tipo. No caso de vocês, se vocês ainda não tinham isso aqui bem preenchidinho, agora mesmo vocês podem preencher, tá? Por aqui mesmo. Então, por exemplo, eu vou mudar um aqui só pra gente ter. Vou botar aqui P08, tá? Quando eu clico aqui para fazer essa alteração, ele tá me avisando que vai fazer essa alteração na família também. Então, a família vai ter esse código P08. Eu dou OK e ele faz essa alteração, tá tudo certo. Quando eu mexer na família, vai aparecer lá que é P08. Nesse caso eu não quero, né? Vou voltar aqui para P06, ele vai me dar a mesma mensagem, vou dar OK e pronto. Aí agora eu quero que ele organize pelo número do código, para aparecer aqui bonitinho P01 primeiro. Então volto lá em classificar, agrupar, que foi onde a gente começou a organizar isso daqui. Onde tem aqui família e tipo, eu já vou escolher marca de tipo. Essa segunda opção aqui eu não vou mais escolher. E aí sim ele vai organizar bonitinho para mim pelos códigos. Ó que lindo, P01, P02, P03, por aí vai. Agora eu vou colocar numa folha, tá? Vou buscar aqui uma folha que já tenha criada, por exemplo, essa aqui de planta baixa. Deixa eu vir aqui para ver como é que ela tá. Já tem umas tabelinhas aqui que eu vou apagar só para não confundir, mas digamos, ó, que tá aqui o que eu tô querendo. E aí eu quero colocar aqui nessa folha aquela tabela que a gente criou. Como é que eu faço? Tenho que abrir a folha primeiro, eu tô aqui com a folha aberta. E aí eu venho aqui no meu navegador de projeto procurar essa tabelinha que a gente criou. Ela vai estar aqui dentro da pastinha de tabelas / quantidades. O nome dela vai ser quadro de portas, né, que foi o nome que a gente deu lá. Eu faço uma organização aqui para separar por tipos de tabela, mas no de vocês não vai ter isso. Já vai aparecer aqui direto, ó, quadro de portas. Aí quando vocês acharem essa tabelinha, é só clicar nela com o mouse, arrastar, passar aqui, ó, em cima da folha e dar um clique para soltar. E ela aparece aqui, ó, bonitinha na nossa folha. Se eu quiser arrumar aqui também a largura dela, eu consigo, ó, de cada coluna, a largura total, certo? Eu consegui ajustando aqui também. Para pegar nela de novo, ó, para posicionar no lugar certo, só arrastar aqui. Espero que vocês tenham entendido essa lógica. Tentem fazer sozinhos, né? Façam mais uma vez, façam mais de uma vez, com outros elementos também. Façam agora, por exemplo, com a família de janelas, para vocês entenderem, ver as diferenças, né? E tentarem fazer sozinhos outras experiências dessa. E aí eu vou fazer um outro vídeo pra gente falar sobre quantitativo, que aí é um pouquinho mais complexo, tá? Então até o próximo vídeo.